Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui indo para finalizar essa parte de trabalho energia cinética, para depois a gente entrar na parte de conservação de energia de fato. Mas vamos continuar aqui fazendo aquela tradicional já revisão nossa. A gente começou falando de cálculo de vetores, a gente fez aí uma discussão rápida e ultra básica sobre cálculo de vetores. Eu estou repetindo isso em todos os vídeos. Muito cuidado com a decomposição de vetores. A gente fala um vídeo só sobre tempo, espaço e posição. Depois a gente definiu velocidade, definiu aceleração. A velocidade é a taxa de variação da velocidade da posição no tempo. A aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. Novamente eu esqueci de tirar esses 2 pontos aqui. Podem me xingar aí agora. O cara esqueceu de tirar os 2 pontos, esqueci. Eu vou tirar isso aqui ainda algum dia na vida. Então a gente viu o caso de aceleração constante, a gente viu o movimento circular uniforme, onde o módulo da aceleração é constante, mas o vetor aceleração não é constante. A gente falou de movimento relativo, falou de primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ou de sistema de referencial inercial. A gente falou da segunda lei de Newton, que fala que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Sabendo a aceleração, a gente sabe em princípio velocidade, sabendo a velocidade, a gente sabe em princípio posição. Então, dada a posição e velocidade inicial, a gente tem o programa da mecânica, mas a gente pode ir tratando isso de outras formas, por exemplo, quando a gente fala de trabalho e energia. Algumas forças especiais que a gente tratou da força peso, força normal, força de tração, força centrípeta, força de atrito e força elástica. Foi a última que a gente tratou, que não é uma força constante. E a gente também falou da terceira lei de Newton, que fala da lei de ação e reação. Se dois corpos interagem entre si, um exerce força no outro, o outro exerce força no um, de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. E é isso que a gente tratou nessa parte aí até então. Depois a gente falou, a gente começou, fez uma brincadeira ali sobre energia. A gente falou que energia é um número que a gente atribui ao estado de um sistema. A gente definiu um tipo de estado, que é o estado de movimento. A gente falou que, dado que um objeto esteja num estado de movimento ou possui uma velocidade, um objeto de massa m possui uma certa velocidade, a gente atribui uma certa energia ao estado de movimento dele. Essa energia a gente deu o nome de energia cinética, que é dado por esse casão, que é meio de mv2. Depois a gente falou assim, essa energia cinética ela pode variar se alguém transferir energia para o objeto ou tirar a energia desse objeto. E isso a gente, nesses vídeos, a gente vai falar de transferência de energia através de força. Se essa força for constante, esse tal desse trabalho, que é essa transferência de energia através de força, é dado por essa formuleta aqui, mas isso não é geral. Isso aqui só vale se a força for constante. Se a força não é constante, como calcular? A gente fez um exemplo, que foi o caso da força elástica. A gente falou assim, o trabalho da força elástica, a gente pegou esse deslocamento todo, a gente separou ele ali em 1 milhão de deslocamentozinhos. A gente falou que a gente fez uma aproximação, falou assim, para cada deslocamentozinho desse, a minha força vai ser constante, então eu sei calcular o trabalho. Depois a gente somou isso tudo e falou que era o trabalho total quando a gente pegava o limite, quando esses cada pequenininhos deslocamentos eles tendem a zero. Nossa proposta foi essa e beleza. Agora a gente vai generalizar isso, a gente vai falar assim, vamos pegar aquele primeiro exemplo de cálculo de trabalho que a gente fez, que era o seguinte, a gente tem aqui uma bola deslocando só na direção x. Ela vai deslocar por essa distância d e ela varia que a velocidade dela de v0 até v. Naquele exemplo que a gente tinha feito no outro vídeo, a gente falou assim, vamos supor que a força é constante. Nesse caso aqui, a gente não vai supor que a força é constante. A gente só vai supor que a direção e o sentido sejam constantes, mas o módulo da força pode variar. Então, essa força é para o outro lado, né? Eu esqueço que a câmera é invertida. A força ela pode aumentar ou diminuir de tamanho essa setinha da força. Então, a força pode mudar o módulo. Isso é só por simplicidade que a gente vai supor isso do ângulo, mas é só para simplicidade, para a gente enxergar o que está acontecendo. Então, se a gente supõe que essa força F pode variar em módulo, como calcular isso? A gente vai seguir a mesma estratégia da força elástica. A gente vai separar esse deslocamento D aqui em vários pedacinhos ΔX e vai somar. A ideia é essa, a gente vai pegar a componente da força em X e vai multiplicar por esse deslocamentozinho, porque isso é o que a gente sabe calcular. Tá beleza? E essa componente aqui da força em X, se ela tiver junto com o deslocamento vai ser positivo, se ela tiver ao contrário que vai ser negativo. Então o sinal já vai entrar aqui também. Então olha só, o trabalho total vai ser a soma desse camarada aqui, da componente da força nesse X aqui, vezes o deslocamento. Se eu fizer o limite que ΔX tende a zero, eu estou andando um pouco mais rápido aqui, porque é o mesmo esquema que a gente fez no trabalho realizado pela força elástica. Então olha só, se eu tenho que o trabalho total aproximadamente essa soma, se eu fizer o limite que
cada um pedacinho desse, vocês podem até imaginar que se o deslocamento total é essa seta azul, cada pedacinho desse é cada um desses tracejadozinhos aqui, ó. Eu vou somar cada deslocamentozinho desse. Se eu fizer que esse ΔX tende a zero, essa soma aqui vai se tornar uma integral e aí eu calculo essa integral aqui, certo? Então, se eu tiver um trabalho realizado, se eu quiser calcular o trabalho realizado por uma força variável qualquer, o que eu tenho que fazer é essa integral. Mas muita atenção, muita atenção. Atenção. Atenção, agora vocês vão estar com atenção. Atenção, a força aqui, ela está dependendo de x e a integral é em x, certo? Tem alguns exercícios que a força está variando no tempo. A gente pode simplesmente pegar aqui um f de t, colocar aqui dentro e fazer integral? Não pode. A gente tem que prestar muita atenção, que é observar a dependência da força com a posição. O trabalho é calculado como integral da força na posição, no deslocamento. Tá certo? O trabalho de uma força genérica qualquer. É a integral da força no deslocamento. Tem exercício que é assim que dá para vocês fazerem. Então presta muita atenção nisso. Beleza, a gente fez isso para uma dimensão. Como que a gente generaliza isso para 3 dimensões? A generalização ela é direta, por quê? Porque a força é um vetor, perdão. A força é um vetor. Como a força é um vetor, ela sempre pode ser escrita em função das suas componentes. Eu falei isso lá no vídeo de vetores. Qualquer vetor pode ser escrito em função das suas componentes. E esse deslocamento também é um vetor. Então, esse elemento de deslocamento, que eu estou chamando de dr aqui, ele tem uma componente x, uma componente y, uma componente z. Então, qual que é o elemento de trabalho? O elemento de trabalho vai ser justamente f escalar dr. É produto escalar. E o produto escalar é o quê? É a componente x da força vezes dx, mais a componente y dy, mais a componente z dz. Então, qual que é o trabalho total? O trabalho total é integral. E como a integral é uma operação linear, a integral da soma é a soma das integrais. Então, se eu tiver um vetor força em 3 dimensões ou 2 dimensões, eu calculo o trabalho dessa forma. Tá beleza? Mas, em geral, vocês podem pensar nisso aqui, ó. O trabalho total realizado por uma força, ele é integral dessa força no deslocamento. É a mesma coisa que eu estou escrevendo aqui, só que em 3 dimensões e aqui para o cartesiano. De fato, a integral aqui, ó, se eu fizer integral de dw aqui, é integral de f escalar dr. Isso aqui é o geral, beleza? Então, olha só, se eu tenho uma força constante, a gente sabe que a gente calcula trabalho dessa forma, f d cosseno de θ. Mas se eu tenho uma força variável genérica qualquer, a gente calcula fazendo uma integral. Tá beleza? Isso é importante você saber. E a integral é onde? A integral não é no tempo, a integral é na posição, a integral é no espaço. Isso é importante vocês tomarem atento disso também. Então, bacana. Então, até aí tudo bem. Então, essa parte aqui encerra. Vamos tentar demonstrar um negócio aqui que a gente já viu no outro vídeo, uma passando, mas só que a gente vai tentar demonstrar aqui. Esse negócio é muito importante, ele chama Teorema Trabalho e Energia Cinética. A gente sabe, a gente acabou de ver aqui agora, ó, aqui, nessa parte aqui, ó, trabalho total é integral de f dx, certo? Então aqui, ó, trabalho total é integral de f dx. Mas quem que é f? F é massa vezes aceleração. A aceleração aqui não é constante. Por que a aceleração não é constante? Porque a força, eu estou supondo aqui que não seja constante. Então eu tenho que a força é massa vezes aceleração, certo? Agora, quem que é massa ma dx? Ma dx é justamente a massa vezes a aceleração, é só substituir quem é a aceleração. A aceleração é dv dt. Então, ma dx é m dv dt dx. Agora, quem é dv dt? dv dt tem uma regrinha lá no cálculo que chama regra da cadeia. Se essa velocidade ela tiver uma dependência em x também, esse dv dt eu posso escrever assim, ó, é dv dx dx dt, certo? Isso chama regra da cadeia lá no cálculo. Então, então, olha só. Se dv dt pode ser escrito como, ó, dv dt, a gente pode escrever dv dt como sendo dv dx dx dt. Então, dv dt, dv dx, dx dt. Ó, vou ler de novo. Ó. dv dt é igual a dv dx, dx dt. Mas quem é dx dt? Dx dt é a própria velocidade. Então, eu tenho que dv dt, ou a aceleração, ela pode ser escrita como sendo a velocidade vezes dv dx, vezes a derivada da velocidade com relação a x. Isso que eu estou fazendo aqui é uma jogadinha matemática para a gente demonstrar um teorema, certo? Uma demonstração aí de físico de um teorema. Então, ó, dv dt, que é a aceleração, é dv dx dx dt, só que dx dt é a própria velocidade. Então, eu tenho que dv dt pode ser escrito assim, é v dv dx. Então, agora eu vou voltar cá para cima, ó, porque é o que eu quero demonstrar. Trabalho é igual a alguma coisa. Quem que é ma dx? Ma dx é m
dV dt dx, que é o que está escrito aqui, ó, ma dx, m dV dt dx. Mas quem é dV dt? dV dt, derivada da velocidade com relação ao tempo, a gente acabou de mostrar que é igual a v dV dx, certo? Então, olha só, pega o lápis aí e vai seguindo aqui, ó. Então, ma dx é igual a mv dV dx dx, que eu escrevi aqui, mv dV dx dx. Aqui eu posso fazer a gambiarra matemática de cortar o dx com dx, isso está errado matematicamente, eu já estou afirmando aqui, me desculpe os matemáticos que estiverem vendo, isso está errado matematicamente, na verdade eu poderia fazer aqui uma integral por partes ou uma integral só e chegar no mesmo resultado, eu só estou adiantando aqui para ser mais rápido. Então m dv dx dx, isso aqui é igual a mv dv. Então o que a gente acabou de demonstrar? Que esse ma dx, que está dentro dessa integral, ma dx, é igual a mv dv. Então, olha só, o trabalho total é a integral de ma dx, só que a gente acabou de mostrar que esse integrando todo aqui, ó, ma dx, essa parte da integral toda, isso aqui é igual a mv dv. Só vou substituir o limite de integração, beleza? Então, olha só, vou integrar isso aqui agora eu sei integrar isso aqui. Então, o trabalho total realizado por uma partícula é igual a essa integral aqui de mv dv. Quem que é essa integral? Essa integral é meio de m velocidade final ao quadrado menos meio de m velocidade inicial ao quadrado. Quem que é esse camarada aqui na direita? Responde agora. Esse camarada aqui é justamente aqui, a energia cinética final menos energia cinética inicial. O que a gente acabou de demonstrar? A gente acabou de demonstrar que o trabalho total realizado sobre uma partícula é igual à variação de energia cinética dela, que era uma coisa que a gente até intuitivamente a gente já estava entendendo, que se a energia cinética de uma partícula varia, significa que houve um trabalho realizado sobre ela ou um trabalho que ela realizou no sistema, ou alguém colocou energia nessa partícula ou que retirou energia nessa partícula através de força, que é o que a gente está trabalhando. Então, olha só, a gente acabou de mostrar o quê? Que o trabalho total realizado sobre uma partícula é igual à variação de energia cinética. Isso aqui tem nome, isso chama teorema trabalho-energia cinética. Isso aqui é muito importante e vocês podem utilizar isso em vários exercícios. Mas tentem refazer essa continha aqui desse slide. Então, para terminar, olha só, a gente viu que a energia cinética ela pode variar se houver trabalho não nulo realizado sobre a partícula. Deixa eu só ver aqui. Mas nós podemos medir qual a taxa de energia transferida através de força ou através de trabalho? Então, olha só, nós podemos medir qual a taxa de energia transferida por força através de trabalho? Sim, a gente mede isso através de potência. A unidade de potência é watt ou watt. A potência média ela é definida como trabalho realizado num certo intervalo de tempo. Certo? A potência média é definida assim, é a quantidade de trabalho que a gente realiza num certo intervalo de tempo. E a potência instantânea é o quê? É só fazer o limite que ΔT tende a zero. Mesmo esquema que a gente está fazendo desde lá do primeiro vídeo. Então, ó, se a potência média... aqui eu podia ter colocado um médio aqui, ó, desculpa. Esse aqui é uma potência média. Se a potência média é a quantidade de trabalho que a gente realiza num certo tempo, a potência instantânea é o quê? É a derivada do trabalho no tempo. Ou é a taxa com que o trabalho é realizado num certo intervalo de tempo. Então, potência é o quê? Potência é o tanto de trabalho que a gente realiza, o tanto de energia que a gente está utilizando num certo intervalo de tempo. Se vocês pegarem a conta da CEMIG suas ou da empresa elétrica aí de onde vocês moram, a conta ela vem em quilowatt, é o tanto de energia que você está utilizando num certo intervalo de tempo, tá certo? Quilowatt-hora, aquilo ali é energia. É o watt vezes hora, então é potência vezes tempo, aquilo ali é energia. Então, ó, eu vou deixar de para casa aí para vocês, para casa, dado uma força F qualquer, mostrar que a potência instantânea ela pode ser escrita dessa forma. Dado uma força F, a potência instantânea pode ser escrita como sendo F escalar V, escalar a velocidade da partícula, certo? Então vou deixar isso para casa aqui. Esse slide, esse vídeo talvez ficou um pouco corridinho, mas eu acho que deu para entender a ideia. Qual que é a ideia? Potência é a taxa com que a gente realiza trabalho sobre um sistema, a taxa temporal que a gente realiza trabalho no sistema, e o teorema trabalho de energia cinética, isso aqui é importantíssimo. Então olha só, coisas importantes desse vídeo. Potência é a taxa de realização de trabalho num certo intervalo de tempo, certo? É isso aqui, ó, P é dW dt. A taxa com que a gente realiza trabalho em um certo intervalo de tempo. Teorema trabalho de energia cinética, isso aqui é importantíssimo. O trabalho total realizado numa partícula é igual à variação de energia cinética dessa partícula. Isso aqui é muito importante, queria que vocês refletissem sobre isso. E que o trabalho realizado por uma força genérica qualquer, a gente tem que fazer integral. Resumo desse vídeo é isso. Então fica assim, espero que todo mundo esteja bem e vamos prosseguir aí. Um grande abraço, falou, tchau.